conservar o pescado é tão importante, né? Antigamente as pessoas não tinham isso, né? Antigamente as pessoas utilizavam vários métodos de conservação, mas hoje nós temos uma infinidade de oportunidades para conservar o nosso alimento, não é mesmo? Bem, e uma das nossas formas, né, primeiramente conservar o alimento. O que é conservar o alimento, né? Conservar é justamente para que você possa estocar, poder estocar esse alimento. Antigamente os nômades, eles inventavam várias formas, né? No caso, até a salga, que eu vou falar já para vocês, era um método de conservação, porque eles viviam em várias regiões, né? Eles viajavam para várias localidades. Então, para conservar o seu alimento, eles utilizavam a salga. Mas primeiramente, eu gostaria de utilizar para vocês, né? De repassar para vocês o método de conservação, o primeiro que eu gostaria de dizer, que é o do gelo. O gelo é a utilização do frio. E o gelo, ele é dividido em três. Nós temos o gelo em barra, o gelo em cubo e o gelo em escama. O gelo em barra, vocês devem ver bem, porque várias pessoas, né, vários pescadores utilizam nas embarcações, aqueles gelos, né, grandes. Bom, o gelo em cubo é aquele que geralmente é utilizado em drink, né, em algumas bebidas. E o gelo, que no caso esse em cubo, ele tem que ser clorado. Agora, o gelo em escama é o ideal para a utilização de pescado, porque justamente o gelo ele vai aderir à pele do peixe, tá ok? Então, qual é o ideal que a gente utiliza para pescado? O gelo em escama, tá? E como é que é o método que a gente vai utilizar, né, correto para conservar esse peixe, né, ou algum pescado em gelo? É você colocar uma camada de gelo, o peixe ou qualquer outro tipo de pescado em cima deste gelo, em cima desse gelo e colocar outro gelo em cima. Ou seja, meninas, vocês vão colocar, vai ser feito um sanduíche de gelo, tá? Gelo, pescado, gelo, tá ok? E aí você vai fazer essa compactação. E aí esse pescado vai ficar muito bem conservado. Bom, mas depois da utilização do gelo, nós temos o nosso resfriamento. O resfriamento, Cássia, onde eu tenho na minha casa que seja resfriamento? Na geladeira nós temos dois tipos. A parte de baixo é resfriamento, ou seja, você vai pegar o seu produto, no caso quando você chegou do supermercado, se você vai utilizar logo o teu produto, você vai deixar onde? Na parte de baixo, no resfriamento. Agora, se você vai deixar por longos dias, você vai deixar onde? Na parte de cima, que é a parte de congelamento, tá? Então, resfriamento você vê muito no supermercado, né? A parte nas prateleiras, né, do supermercado, tá? Geralmente a temperatura é de menos 2 graus Celsius, que ela tem que estar resfriada. Agora o nosso outro método, o congelamento. O congelamento geralmente você tem que deixar em menos 18, mantenha, né, em menos 18 graus Celsius. De menos 18 até menos 25 quando é nas indústrias. Mas o congelamento, né, no caso, você tem que ter também aquele cuidado de que algumas pessoas acham que o seu produto vai estar muito bem conservado. Bom, se você pegou um produto que não tem muita qualidade, você pode ter certeza que as bactérias elas vão estar inibidas. No caso, se você pegou um produto sem muita qualidade, repetindo, ele não vai melhorar a qualidade sendo congelado, tá? Ou seja, aquele produto ele vai tipo que inibir, o congelamento ele inibe a ação das bactérias, tá? Então, quando você utiliza, né, o congelamento, você tem que verificar a data de validade, você tem que ter toda a noção, né, de que você comprou, né, um produto realmente no prazo de validade, tá bom? E caso, né, você tenha algum problema no teu produto, liguem para o SAC, tá? Serviço de Atendimento ao Consumidor, tá bom? E aí, no caso, né, nós temos outros métodos. Temos a salga. Bom, a salga você vai utilizar, né? Nós temos a salga, que é a seca, e nós temos a mista, que é também chamada, né? No caso, a gente utiliza muito a salmoura. Bom, na salga seca, você vai utilizar o quê? Você coloca uma fina camada de sal em cima do pescado. Já a salga, né? A mista, você vai utilizar água mais sal, que a gente chama de salmoura, tá ok? Esse é um dos métodos de salga.
Ah, Cássia, qual a salga? Quando a gente utiliza o bacalhau, né? O bacalhau é um método de salga, tá? Calor. A utilização do calor são geralmente utilizados pelo enlatamento. Então, quando você come uma sardinha enlatada, ela é utilizado o método do calor, que são altas temperaturas que matam, aí sim, elas matam as bactérias, tá ok? Mas quando você abre esse enlatado, você tem que colocar, né, ou consumir logo, ou então colocar em refrigeração, tá certo? Geralmente você consome em mais ou menos uns 3 dias, tá bom? Para que você não possa ter nenhum problema. E nós temos a fumaça, né? É um dos métodos mais antigos de conservação do pescado. A fumaça, no caso, é utilizada a defumação. Em alguns supermercados eles vendem linguiça defumada, né? Existe o peixe defumado. Então, no caso, vocês vão verificar que a fumaça, você não vai colocar o fogo direto, mas você vai utilizar o uso da fumaça. Quando você vai utilizar esse método, você pega muitas madeiras que são não resinosas, né, que a gente chama, que são madeiras que não sai aquele óleo para poder efetuar a defumação. Tá certo, meninas? Então, gente, vamos lá, né, para o nosso quinto vídeo. E aí vamos já finalizando já praticamente aqui o nosso estudo, mas ainda tem mais um vídeo aí para a gente ver.